diária de Deus. O segundo pedido, dentro da segunda parte da oração, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Embora a palavra dívida é comumente usada no Novo Testamento para dívida financeira, você está devendo dinheiro, mas aqui é usado figuradamente para a nossa dívida diante de Deus, ou seja, o pecado é visto aqui, quando nós quebramos a lei de Deus, o pecado é visto como uma dívida que você contrai diante de Deus. Quando você peca, você se torna devedor a Deus. Por quê? Porque você ofendeu a honra de Deus, você desobedeceu ao seu Criador, você entristeceu aquele que é o seu Pai e que tem uma vontade e que é santo, como a primeira parte da oração diz. Então, quando nós desobedecemos a esse Deus, nós nos tornamos devedores e, portanto, sujeitos ao castigo de Deus, à repreensão de Deus, à disciplina de Deus. E como nós não podemos pagar os nossos pecados, nós não podemos pagar pelas nossas boas obras, nós não podemos pagar com o nosso dinheiro, nós não podemos pagar dando dízimo, nós não podemos pagar fazendo longas orações, nós não podemos pagar nos retalhando e derramando o nosso sangue. Então só resta uma opção quando você peca, é você chegar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa, eu não posso pagar os meus pecados, eu errei, estou em dívida para contigo, não tem nada que eu possa fazer, a não ser te pedir perdão, que o Senhor me perdoe. É isso que Jesus está ensinando: perdoa as nossas dívidas, porque você não tem como pagá-las. Por isso só lhe resta pedir a Deus que Ele lhe perdoe, que Ele tenha misericórdia de você. O mesmo Deus que disse que lhe daria o pão, é o mesmo Deus também que vai lhe dar o perdão. E se Jesus nos ensina a orar assim, é porque Deus está disposto a perdoar cada um de nós que chega diante dEle, nessa atitude de quebrantamento, humildade e arrependimento. Só que Jesus aqui coloca, depois de nos ensinar a pedir perdão pelas nossas dívidas, ele coloca uma espécie de condição que ele vai repetir no final, quando ele termina de explicar o que é a oração. Ele diz: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Puxa vida, e agora, hein? Você chega diante de Deus e diz assim: Deus, eu venho pedir perdão pelos meus pecados. E Deus diz: e Maria, que você não perdoou? E João, contra quem você está ressentido e com quem você já não fala há vários dias? E fulano de tal, que você não quer nem ver a pessoa, nem falar com a pessoa. Como é que você está aqui me pedindo para eu lhe perdoar, quando você não perdoou as pessoas que lhe ofenderam? E você continua sem falar com elas, você não quer ouvir falar do nome delas, você não quer nenhum relacionamento com elas, e você tem a cara de pau de chegar aqui e pedir que eu lhe perdoe? É mais ou menos isso aqui, a cena que eu imagino que Jesus está descrevendo, quando ele diz: perdoa as minhas dívidas, como eu também perdoo aqueles que me ofenderam e que estão devendo a mim, que de alguma forma me feriram ou me machucaram. Em outras palavras, Jesus está condicionando, e eu quero ser bem claro aqui para não dar ideias erradas, Jesus está condicionando o perdão de Deus a você perdoar as pessoas. E eu quero pular aqui já para o final, eu vou voltar para a tentação, mas no verso 14 e 15, Jesus expande isso. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. O que Jesus está dizendo aqui? Que o perdão, ele é decorrente do perdão que eu dou para os outros? Eu creio que ele está dizendo isso sim. Mas nós temos que entender alguma coisa mais fundamental por detrás. Somente aqueles que são filhos do Pai que está no céu e que foram transformados, nasceram de novo, ganharam uma nova natureza, têm o Espírito Santo morando neles, somente estes são capazes de perdoar de verdade. Portanto, o perdão, não é que o perdão que você dá a uma pessoa garante o perdão que você vai receber de Deus, mas o fato de você perdoar quem lhe ofende ou quem lhe entristeceu é uma prova
de que você é filho de Deus e que está perdoado por Ele e que vai receber o perdão de Deus. É uma evidência, é um sinal externo, concreto, é uma prova irrefutável de que você é de Deus e que, portanto, Ele vai lhe perdoar suas ofensas. Não é que o perdoar em si garanta o perdão de Deus, mas o perdoar mostra que você já é de Deus, porque só pessoas que foram nascidas de novo, regeneradas, têm o Espírito Santo, são capazes de dominar a natureza pecaminosa e perdoar aqueles que ofendem. Portanto, o perdão é uma expressão clara do novo nascimento. Fazendo agora, dando ré, fazendo isso de ré agora. Pessoas que não conseguem perdoar quem os ofende, estão demonstrando que nunca foram perdoadas por Deus, que nunca nasceram de novo. Pessoas que guardam mágoa, ressentimento. Ressentimento. Uma vez, faz muitos anos, eu estava lidando com o caso de uma separação em que a mulher foi muito machucada pelo marido. Mas ela se professava crente, o marido não. Ela se professava crente em Jesus Cristo. Eles se separaram e conversando alguns anos depois com ela, perguntando como estava a vida dela e tudo mais. E quando toquei na questão do marido, ele disse: isso aí eu não perdoo, pastor. Eu vou levar essa mágoa no caixão comigo, mas eu não perdoo o que esse homem fez comigo. Eu disse: e aí quando a senhora morrer, a senhora vai ter uma surpresa. Se a senhora levar isso para o caixão, a senhora está pensando que vai para o céu, para a presença de Deus. Quando a senhora morrer, a senhora vai ter uma surpresa. E eu digo a mesma coisa a todos nós. Se você levar para o caixão, você está dizendo ao mundo que você nunca foi de fato perdoado por Deus, que você nunca de fato experimentou o perdão de Deus, porque essa é a história que Jesus vai contar mais adiante. Lembra da parábola do credor incompassivo? Daquele homem que foi perdoado uma nota e depois não quis perdoar aquele que lhe devia 10 contos. O rei ficou furioso, o rei que o tinha perdoado ficou furioso e o lançou na prisão até que ele pagasse tudo. Gente, isso aqui é coisa muito séria. Veja como a vida de oração, ela está pendurada nesse relacionamento com as outras pessoas. E eu queria que você pensasse nisso nessa manhã. Por que será que minhas orações, a minha vida de oração, talvez não é tão eficiente? Por que eu não vejo respostas? Por que eu não tenho essa intimidade toda com Deus? Por que eu estou me sentindo culpado o tempo todo? É meio nebuloso meu relacionamento com Deus. Eu peço que você pare e examine o seu relacionamento com outras pessoas. A questão do perdão. Não estou dizendo que você tem que viver de braço dado com todo mundo que lhe magoou. Não é isso que eu estou dizendo. Porque definitivamente tem situações em que não dá para caminhar juntos, mas isso é outra coisa. É você não ter nada mais, é você estar livre para aquela pessoa no seu coração. É você estar livre no coração. E eu já descobri na minha vida que isso é uma decisão que você toma. Tem gente que fica esperando assim: eu vou esperar sentir vontade de perdoar. Mas perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Perdão é a decisão que você toma. É você chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu perdoo fulano agora. Em nome de Jesus, ele está perdoado. Você está sentindo raiva do cara. Irrelevante. É uma decisão. Senhor, eu perdoo, ele está perdoado. A partir de agora, eu vou tratar essa pessoa como se ela nunca tivesse me ofendido. Isso significa que eu vou falar com ela, que eu vou orar por ela. Se ela precisar de alguma coisa, eu vou dar. Não quer dizer que eu vou morar na casa dela. Mas eu vou tratar como se ela nunca tivesse me ofendido. É isso que é perdoar.